Fala Brasil, e aí mundo, esse é o meu primeiro vlog. Confesso que eu tinha pensado em algo muito mais divertido, mais legal, mais light para falar, mas infelizmente eu tô aqui para falar de uma coisa pesada, ruim, de uma notícia que todo mundo está acompanhando desde domingo, que é esse assassinato de 50 pessoas na boate em Orlando. Independente de qual é o envolvimento de cada um nesse fato, nessa realidade, nisso que aconteceu, é uma realidade de violência que a gente tem que conversar, a gente tem que debater. De domingo para cá, durante o dia eu li algumas notícias, durante a noite eu tentava processar, tentava entender aquelas informações. Eu não tô aqui para fazer retrospectiva dos fatos, nem muito menos traçar perfil psicológico de ninguém. À medida em que o tempo passa, você começa a conhecer um pouco mais dos personagens dessa história. E durante as noites de domingo até hoje é quarta-feira, madrugada gelada, de 9 graus, e digerindo um pouco dessas histórias, eu notei 3 fatos que me tocaram muito. Primeiro é o pai. O pai do terrorista disse que não concorda que o filho tenha matado 50 pessoas, mas que Deus deve cobrar e a ira de Deus deve recair sobre os gays. A segunda notícia é sobre uma mãe que recebeu a SMS do filho que estava trancado no banheiro, tentando fugir do ataque. Ele começou a trocar mensagens, pediu socorro, pediu para a mãe chamar a polícia e depois ele parou de responder. O desfecho dessa história é que a mãe correu para o local e o filho era mais uma das vítimas fatais do ataque. O terceiro fato é de uma mãe que se jogou na frente do filho para protegê-lo do atirador. Essa mãe morreu, o filho sobreviveu. Essa mãe, a história dela é que ela tinha câncer, ela teve câncer 2 vezes, ela foi tratada do câncer, quer dizer, venceu por 2 vezes o câncer. Era uma ativista, era uma amiga do filho, que estava inclusive se divertindo com ele na balada, e essa mãe morreu pelo filho. Essas 3 histórias que mostram pais e filhos me fazem lembrar de umas 2 histórias que eu ouvi recentemente. A primeira é de um pastor de Goiânia que perdeu um filho. O filho tinha 34 anos, era independente, tinha uma vida de sucesso, tinha vida social, mas de alguma forma o pai pastor soube que ele era gay e disse que não admitia que o filho fosse gay. O filho entrou em depressão, o filho foi para o hospital e uma terceira pessoa me ligou para contar essa história. Essa pessoa me ligou para dizer que o filho do pastor morreu de depressão. Ninguém morre de depressão. As pessoas podem morrer em decorrência de outras complicações que a depressão causa. E essa pessoa que me ligou para contar essa história, ela me ligou dizendo que esse pastor estava com depressão agora também porque ele estava culpado de ter perdido o filho e também estava sendo pressionado por ativistas que estavam fazendo passear ao redor da igreja e da casa dele para protestar e acusando, dizendo que ele era culpado da morte do filho. Eu tentei entender qual era a culpa, o que eu não vou fazer aqui também, que eu não tenho que julgar o cara. Para essas pessoas que colocam a palavra ou a verdade da religião em primeiro lugar, basta para elas a culpa e o próprio juízo daquilo que eles acreditam. E esse juízo é pesado. Quando o cara tem uma lei que ele diz que é verdade, e essa lei não é a lei civil, essa lei não é a lei que rege a sociedade de uma forma geral, mas uma lei restrita, específica, um dogma, é aquilo que ele acreditou para si, e ele começa a impor para o outro. Isso se torna muito pesado, para ele principalmente. É o que aconteceu com esse assassino. Nem sempre é em nome de Deus ou de Allah, nem sempre é em nome da fé, nem sempre é em nome de uma verdade que ele crê mesmo para si. Muitas vezes é em nome de algo que ele está construindo para se esconder atrás daquilo, por causa de uma verdade ou de outras verdades que ele não queria que fossem vistas na vida dele. Todas essas histórias têm em comum uma opinião e um ponto de vista religioso, um ponto de vista de fé pessoal que foi imposta sobre o outro. Um pai ensinou um filho valores. Eu tenho certeza que os valores do islamismo não tornam uma pessoa, um fiel do islamismo, um assassino ou um terrorista. Esse pai que ensina o evangelho, eu tenho certeza que ele não aprendeu no evangelho, que é melhor ter um filho morto do que um filho gay. Uma das coisas que essa mulher que me ligou de Goiânia para contar a história desse pastor me disse era que ela não sabia como falar, ou o que falar para esse pastor, que estava em luto, sendo pressionado pelos ativistas, já com a própria culpa de ter perdido o filho e não ter tido um diálogo, um tempo de elaborar e processar essa história, ou essa informação de que o filho dele era gay, coisa que ele não aceitou. E eu perguntei para ela, mas o que você pensa sobre isso? E ela me disse, pela primeira vez, eu não trocaria os meus filhos pela religião. Se eu tivesse uma filha lésbica, ou se eu tivesse um filho gay, eu nunca trocaria os meus filhos pela religião, porque eu amo mais os meus filhos do que eu amo a religião. Aquele terrorista tinha um pai, talvez uma mãe também. Aquele filho que foi salvo no ataque tinha uma mãe que tinha conversado com ele, que já entendia a história do filho e se jogou na frente dele, morreu por ele. Aquele pai pastor da história de Goiânia tinha um filho, perdeu um filho, perdeu a chance de um diálogo, perdeu a chance de conhecer. Essa mulher que me ligou para contar essa história do pastor de Goiânia tem filhos.
Um deles sou eu. Essa mulher é minha mãe, e depois de 37 anos eu ouvi ela dizer que ela abriria mão de uma verdade absoluta da religião para provar que ela ama os filhos. Eu nunca fui atacado, eu nunca fui perseguido, mas cada dia que eu vejo uma notícia de pessoas morrendo pela intolerância da religião, pela intolerância e a imposição de que elas devem ser aquilo que os outros querem que elas sejam, morre um pedaço de mim. Quem me conhece sabe que eu posso ser muito polêmico quando eu quero, mas esse não é o caso. O caso aqui é caso de vida e caso de morte, é o caso de quantas pessoas podem falar através da nossa voz, quantas pessoas podem acreditar um pouco mais, num pouco mais de vida, um pouco mais de fé, um pouco mais de paz, a partir da nossa atitude, a partir da nossa ação e menos do nosso discurso. Muita gente cresce dentro de uma realidade ouvindo verdades que ela jamais questiona. Eu não estou dizendo, nem escolhendo aqui qual a verdade que você deve acreditar. Eu estou dizendo aqui que deve ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente pratica. Durante 30 e tantos anos da minha vida, eu não via coerência num discurso. Apesar de que nunca me faltou amor, apesar de que nunca me faltou apoio, apesar da dificuldade do diálogo, apesar da dificuldade de dar nomes às coisas, nunca me faltou amor, nunca me faltou um abraço, nunca me faltou apoio. Graças a esse amor, graças a minha mãe, ao meu pai, à minha família, eu estou vivo aqui, eu sou um sobrevivente. Eu não estava numa situação de risco como os caras que foram surpreendidos por um louco terrorista que chegou atirando e matando 50. Eu também não estou numa situação de risco na rua em que um playboy passa e quer me matar ou me quebrar uma lâmpada na cabeça porque eu não pareço com ele. Aliás, eu nunca tive depressão, nem quis morrer por ser quem eu sou. De alguma forma, a vida me trouxe até aqui e até esse momento para poder dizer para quem pensa que não existe saída, para quem pensa que não existe diálogo, para quem pensa que não existe por onde fugir, não precisa fugir, não precisa se esconder e não precisa acreditar no terror. A função do terrorismo é aterrorizar, a função dos opressores é oprimir. E quanto mais vozes se unirem, quanto mais pessoas tiverem coragem de dizer eu me posiciono em seu favor, eu me posiciono como escudo, eu me posiciono como aquela mãe que entrou na frente do filho. Quando a minha mãe me ligou para contar a história de um pastor que estava em depressão porque perdeu o filho, eu quis dar um toque nela. Nós estamos vivos aqui, eu posso falar, eu posso encontrar, eu posso amanhã sentar numa cadeira e responder todas as perguntas que qualquer pessoa quiser me fazer, ou aqueles que quiserem entender um pouco mais da minha vida até aqui. Mas o pai perdeu um filho, o cara foi radical, o cara não aceitou e ele perdeu um filho. Minha mãe me ligou para contar isso e durante a conversa ela disse qual era a opinião de verdade dela. E eu acredito nisso. É porque eu acredito nessa opinião que eu tô aqui. Porque se eu não acreditasse, eu talvez estaria como um filho que morreu de depressão. Se eu não acreditasse, talvez eu estaria fugindo até hoje. Talvez se eu não acreditasse, eu esconderia atrás de uma verdade, de uma fé, de uma religiosidade que não é a atitude de aproximar, de estar junto com o outro, mas uma atitude de criar barreiras, de criar máscaras, de criar uma vida falsa de fantasia, de um céu, de uma perfeição, de uma santidade que me justifique matar o outro. Mas eu tô aqui e esse sou eu. Se eu puder ser mais uma voz contra a opressão, contra a intolerância, não contra religiões específicas, não contra religiosos específicos, eu já disse para eles, basta a consciência, basta o juízo daquilo que eles pregam e não vivem. Ainda dá tempo de nós, estamos nesse mundo de guerra, de intolerância, mudarmos esse jogo com conversa, com tolerância, transformar o ódio em amor. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, como seria estar no lugar daquela outra pessoa. Em nenhum momento um extremista, fundamentalista ou um homofóbico se colocou no lugar do outro quando ele ataca, quando ele apoia a violência. Será que um pastor, um televangelista que prega a indiferença, o ódio, a perseguição, aqueles que não estão dentro da forma que ele acredita que tem que estar, esse cara não percebe que ele está ativando um gatilho de violência, ele está alimentando outras pessoas que estão também se escondendo e que esperam só uma aprovação. Vai, faz, atira, mata, odeie, espanque. Será que uma cantora gospel que tem perfil gigantesco não pensa que o que ela fala pode influenciar para o ódio e não para o amor? Pode influenciar para a morte e não para a vida? Será que quando fala assim, orgulho hétero, essas pessoas não pensam que eles estão vivendo no conforto há anos? Que todas as leis favorecem, protegem, e quando uma minoria se levanta, ela não está querendo privilégios. Quando a imprensa deixa de dizer que foi um ataque homofóbico, ela está mais uma vez reafirmando que essas pessoas valem menos, ou talvez esse assunto não vale tanto a pena de ser falado. De alguma forma, a gente tem que ser voz.
para mudar isso aí. E não é uma guerra de homo contra hétero, de hétero contra homo, não é uma guerra entre vermelho e azul, não é uma guerra entre Deus e o diabo, como os religiosos e os políticos e os extremistas de ambos os lados querem acreditar. É uma guerra contra a ignorância, é uma guerra contra a intolerância, é uma guerra a favor do amor, se é que existe guerra pelo amor. Na verdade, acredito que a trégua é amor. Acredito que não disparar o gatilho ou não incentivar que o gatilho seja disparado, isso pode ser amor em tempo de guerra, em tempo de intolerância.